Olá, bom dia. Empreender começa na atitude de uma pessoa, mas manter um empreendimento é a soma das atitudes de toda uma equipe. Por isso, um dos grandes desafios dos empreendedores é fazer a sua visão de negócio se tornar a rotina dos profissionais que embarcam com ele nessa jornada. O Gestão com Identidade de hoje traz uma história assim, de um empresário que se tornou referência na medicina diagnóstica por imagens em Minas Gerais. Você vai conhecer a história do CEDUS, Centro Avançado em Diagnóstico. Há 48 anos, a empresa foi pioneira na prestação de serviços de diagnóstico por imagem em Minas Gerais e se tornou uma referência nacional, contando com uma equipe de 300 colaboradores e 100 médicos distribuídos em 7 unidades de atendimento. Nosso convidado é o CEO e fundador da Rede CEDUS, o médico ginecologista Dr. Wilson Eustáquio Silva. Bom dia, Dr. Wilson, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália, muito obrigado pelo honroso convite aí de você e do Grupo Aquila. É um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é nosso. Dr. Wilson, é comum vermos filhos escolherem a profissão de médicos motivados pelos pais e até dando continuidade a um legado familiar. Esse não foi o seu caso, mas mesmo assim o senhor costuma dizer que nasceu para ser médico. Por quê? Eu acredito muito numa coisa que Deus tem para cada um, sabe? Então, eu sou filho de uma família toda comerciante daquela época. Hoje seriam empresários. A minha mãe era muito doente e naquela época tinha um médico familiar, sabe? Ele ia lá na casa do meu pai, fazer visitas à minha mãe, vê-la e tal, e eu via como que ele fazia, né? Eu tinha uns 8, 9, 10, no máximo 10 anos. E o que eu fazia? Eu ficava observando aquilo. Depois que ele ia embora, no outro dia ou 2 dias, eu pegava a merendeirinha lá do jardim, né, do primário, né? E eu colocava lá um palito de dente, um lapisinho, um papel. Chegava, batia a campainha lá embaixo, na casa da minha mãe. A empregada abriu e falou: o Dr. Wilson chegou. Eu queria examinar a dona Julieta. Eu me chamava Julieta. Aí eu subia e chegava para ela falava: o que foi, doutor? Vim cá examinar a senhora, que me chamaram aqui, o que a senhora está sentindo e tal, né? O que o médico fazia, eu fazia. Só toma isso aqui de tantas em tantas horas, só vai ficar muito boa e tal. Bem, para resumir, eu era para ser comerciante ou um empresário, mas com 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, a minha mãe e meu pai me perguntaram o que eu tinha vontade de ser, e meu pai, na vontade dele, eu queria que eu desse continuidade ao negócio dele. Aí eu falei assim: eu vou ser médico. E dali para frente fui médico, até a data de hoje, sabe? E foi uma coisa assim da minha infância que realmente me marcou muito. E eu praticamente, eu me vejo com uma direção de Deus de ser médico, sabe? E já fiz mais de 8.000 partos na minha vida. Graças a Deus, Deus me abençoou muito as minhas mãos. Eu nunca tive nenhum problema de parto, nem de cirurgia, nunca perdi uma cliente, nunca perdi uma criança nascida comigo. Então eu me sinto assim, muito feliz com a profissão que eu exerço com muito carinho, muito amor. Dr. Wilson, e o senhor gostava tanto de esporte que começou a dizer que seria jogador de futebol. Como o seu pai reagiu quando o senhor contou isso para ele? Foi interessante, é o seguinte, eu com 17 anos eu jogava no Atlético, no aspirante do Atlético. Aí eles me chamaram para ser profissional. Aí eu chamei meu pai, eu tinha 17 anos, ele tinha que assinar, fomos lá, assinamos um contrato. E em outubro ou novembro desse ano eu passei no vestibular de medicina. Aí fiquei todo eufórico, eu tinha passado em medicina, né? Aí meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, eu quero fazer uma pergunta. Meu pai era um cara muito sábio, sabe? E ele falou assim: eu quero fazer uma pergunta para você. Você entrou para ser jogador de futebol e agora passou em medicina. Qual dos dois você quer ser? Foi os dois. Não, os dois não tem condição, não. Ou você vai ser um excelente médico, um jogador medíocre, ou vai ser um jogador excelente e um médico medíocre. As duas coisas não têm condição. Aí eu falei: só me dá um tempo para pensar? Dou. Falei: pai, mas vem cá, tem a Mauri de Castro, jogava no Cruzeiro, ele era pediatra e um cracaço de bola. Falei: tem uma Mauri de Castro, uma Mauri de Castro só existe um no mundo, não tem dois, você não vai ser uma Mauri de Castro. Mas você pensa aí, 2 dias depois ou 3 dias depois, cheguei ao meu pai: eu vou ser médico.
Falei, então tá bom, parabéns, você escolheu muito bem, você vai ser um excelente médico. Dr. Wilson, e antes mesmo de entrar para a faculdade de medicina, o senhor já começou a empreender. Vamos começar falando sobre a empresa de propaganda em ônibus que chamou tanto a atenção do mercado naquela época, já que haviam tão poucos anunciantes. De onde que veio essa ideia? No Rio de Janeiro tinha. Chegando aqui em Belo Horizonte, eu montei uma empresa, eu estava com 18 anos de idade. Me deu condição até de fazer o curso de medicina, eu pagando o mesmo curso. E também fiz um guia, chamava Guia Médico e Odontológico de Urgência. E vendia propaganda dentro do guia. E aquele também me ajudou a pagar a faculdade. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ter as minhas coisas, sabe? Então eu falei com meu pai, o senhor não vai gastar nenhum centavo comigo para ser médico. E realmente eu fiz o meu curso de medicina todo trabalhando. Eu não sei como é que eu dava conta. Dr. Wilson, eu gostaria de falar sobre um episódio muito marcante que o senhor viveu logo que começou a faculdade de medicina e foi aconselhado por um médico experiente sobre como deveria conduzir a sua formação profissional. Que conselho foi esse? Olha, a minha formação foi do Dr. José Salvador Silva. O Salvador é meu mentor. E a minha mãe era cliente do Dr. Salvador. Aí ela pediu que eu fosse levar uns resultados de exame para conversar com ele. E ele me deu muita atenção lá no consultório dele e falou assim, ô Wilson, você quer ser realmente médico? Eu falei, quero sim, senhor. Eu estou estudando para isso e quero ser um bom médico. Ele falou, só tem uma forma de você ser um bom médico, se morar em um hospital. Eu falei, perfeitamente, doutor. Como que eu faço? Porque eu não conheço ninguém no hospital, estou entrando na faculdade agora. Ele falou, não, eu vou arrumar para você. Aí o doutor Salvador arrumou para mim morar no Hospital Veracruz. Eu morei no Hospital Veracruz 2 anos. De lá eu mudei para o Hospital Felício Roxo, morei 3 anos no Hospital Felício Roxo. E no último ano de medicina, no 6º ano, eu morei no Hospital Belo Horizonte, que chamava Hospital Santa Mônica naquela época. Dentro do hospital eu aprendi a medicina realmente, em todas as especialidades. Eu estudava, tinha faculdade, trabalhava e morava no hospital também. Então a minha vida era uma luta. Eu não sei como é que o meu dia de 24 horas dava, sabe? Era muito cansativo. E realmente foi ele que me orientou essa parte toda para com que eu tivesse uma ótima formação médica. E graças a Deus eu me formei e entrei logo de cara para a equipe do Dr. Salvador. Tanto assim que eu fui um dos sócios fundadores do Hospital Mater Dei com 23 anos. Eu era muito menino e nessa época eu já entrei já para a equipe dele. Dr. Wilson, o senhor foi pioneiro em Minas Gerais na compra de um equipamento de ultrassom para uso no tratamento das suas pacientes. Foi. Em que momento a medicina diagnóstica chamou a sua atenção? Sempre busquei conhecimento, estudei muito. Eu lendo vários artigos internacionais, falava muito de ultrassom. Mas aqui no Brasil só tinham 6 aparelhos. Passou uma semana, um colega meu falou assim, Wilson, quem vem em Belo Horizonte é um cara chamado Fernando Bonilla Mussolis. Ele veio falar sobre ultrassom. Não, mas eu quase que dei um pinote, de tanta felicidade. Eu fui lá assistir. Eu cheguei para ele e falei assim, professor, aonde eu posso ver aparelho de ultrassom aqui no Brasil? Porque eu não sei onde é que tem. Ele falou, eu estou indo para Campinas amanhã. Eu falei, então eu vou com o senhor. Era 10 horas da noite. Eu não sei se era Panair, se era Vasco. Eu não lembro na época quem que era Vari. Eu não lembro quem que era. Só sei o seguinte, que 8 horas eu estava no aeroporto. Eu fiquei assistindo lá durante uma semana os exames, eu fiquei empolgado. Falei, gente, mas eu vou comprar esse aparelho de qualquer jeito. Foi o primeiro aparelho de ultrassom de Minas Gerais em 1974. Eu estava colocando um aparelho só para trabalhar para mim, só para minha clientela, que eu já tinha uma clientela boa nessa época já. Mas eu vi que aquilo tinha mercado para avançar mais. Eu tenho a satisfação de ter sido o primeiro médico a ter esse sistema de ultrassom, né? Que foi um método que veio para ficar e cada vez mais a gente fica assombrado com o ultrassom. Tem um ultrassom que faz coisas maravilhosas hoje. Dr. Wilson, e o próximo investimento foi na compra de um mamógrafo, né? É certo dizer que nascia aí o CEDUS, o Centro Avançado em Diagnóstico, que acabou se tornando um case nacional de sucesso na área médica? Acredito que sim. Porque eu, como ginecologista, eu sabia que a mulher tinha que fazer exame de Papa Nicolau, prevenção de câncer de colo. O ultrassom já ajudava demais na parte ginecológica da mulher.
tinha já ultrassom de mama na época, né? E a mamografia seria um complemento também da parte ginecológica. Como eu era ginecologista, eu comprei um mamógrafo, foi um dos primeiros mamógrafos na época. E tem uma outra coisa de pioneirismo também meu, que foi no mamógrafo digital. O mamógrafo digital deve ter mais ou menos uns 20 anos. Foi o primeiro mamógrafo de Minas Gerais, foi meu. Ele dá uma acuracidade melhor, dá um diagnóstico melhor para câncer de mama. Depois foi crescendo com outros tipos de exames, né? Aí eu parti para raio-x, depois eu fui para tomografia e ressonância. Foi assim até o certo chegar ao ponto que chegou hoje. Dr. Wilson, por quanto tempo o senhor conseguiu conciliar os atendimentos em consultório e a realização de partos com a vida de empreendedor administrando a Rede Cedros? Eu parei realmente de fazer a parte ginecológica, deve ter mais ou menos 9, 10 anos, porque eu não dava conta. A empresa cresceu, ela chegou, nós estamos hoje com 300 funcionários, 100 médicos, e eu tinha uma secretária chamada Sônia. Falei com ela: Sônia, hoje é quarta-feira, segunda-feira eu não atendo mais consulta. Ela olhou para mim e falou: o senhor está doido? Eu falei: não atendo mais, Sônia. E a partir daquela segunda-feira, nunca mais atendi. E a coisa interessante, sabe? Sexta-feira eu recebi um telefonema de uma cliente minha, que foi cliente minha desde solteira. Ela falou: doutor Wilson, pelo amor de Deus, falou assim comigo: me atenda, por favor. Eu já passei por uns 10 ginecologistas, não acerto com nenhum deles, nem mulher, nem homem. Só me atende. Só de conversar com você hoje é melhor. E eu fiquei até muito satisfeito com esse telefonema dela, sabe? Dr. Wilson, um aspecto curioso na sua equipe de gestão é que o senhor não tem médicos entre os diretores dos CEDOS. O senhor buscou profissionais que entendiam do negócio. Como foi que a expansão da rede foi desenhada? Médico geralmente não sabe administrar. E eu era um desses aí. Eu era muito bom médico, mas administrador não. Aí o que eu fiz? No meu prédio que eu morava uma senhora que foi diretora do Carrefour durante 25 anos. Falei com ela: Denise, você organiza para mim profissionalmente, porque agora a empresa está crescendo de um jeito que precisa. Ela foi a pioneira nisso aí para mim. Aí eu comecei a formar um time meu, né? Aí eu peguei a parte financeira, a parte de insumos, a parte comercial. Hoje eu não tenho uma equipe, eu tenho um time que é diferente de equipe, né? O time CEDOS é de primeiríssima qualidade, certo? Temos treinamentos, temos uma cultura. Essa cultura, também é importante eu falar aqui, ela foi estudada por mim através da Walt Disney. Eu estudei durante 3 anos Walt Disney. Fui lá, fiquei lá um tempo, aprendendo em loco como é que eles trabalhavam. E trouxe a cultura deles para cá e adaptei a cultura da Walt Disney à realidade nossa, sabe? E tanto é assim que hoje a DNV, que é uma empresa que faz auditoria nossa, já há 7 anos, considera a nossa empresa como a melhor empresa de diagnóstico de imagem de Minas Gerais. E depois disto, eu agradeço muito ao Grupo Aquila. Eles fizeram uma consultoria minha muito boa nesse período todo, me mostrando pontos positivos, negativos, aqueles negativos que eu achava que estavam certos. Eles me provaram e mostraram que tinha que mudar, mudamos, né? Aqueles que estavam positivos, melhoramos, tanto assim que esse mês nós já batemos o recorde dos recordes de venda lá, sabe? E no financeiro, que ganhos o senhor percebe? Olha, no financeiro, o seu grupo realmente fez muito e nos ajudou muito. Teve muitas mudanças, houve uma melhoria nos nossos resultados. Toda empresa deveria ter essa consultoria aí para com que ela pudesse enxergar melhor os seus resultados, não só na parte comercial, na parte de pessoas, na parte de faturamento, na parte de logística, na parte de insumos, na parte toda, né? E vocês estão muito bem preparados para isso, para nos ajudar, viu? Que bom, Dr. Wilson, é por isso que a gente se dedica tanto aos nossos clientes. Os nossos consultores me contaram que eles aplicaram a técnica do cliente oculto nas unidades da Rede CEDOS e que deu tudo certo.
Parabéns para você e para sua equipe, né? Isso aí é reflexo realmente do que a gente está no caminho certo. Eu agradeço também o que você está falando aí, corresponde ao que nós temos de resultado do NPS, que é uma sigla inglesa, em que fala como que dá o atendimento nosso. Hoje nós estamos com um número de 92% a 94% do NPS. É altíssimo, entende? Muito poucas empresas no Brasil têm esse número. Agradeço também ao Gustavo, o Guilherme, fico muito grato com isso. Muito obrigado. Dr. Wilson, eu quero aproveitar para conversar um pouquinho com eles sobre a experiência na área comercial para ajudar outros gestores a incrementarem o negócio. Bom dia, Gustavo e Guilherme, tudo bem? Bom dia, Natália. Bom dia. Obrigado, Natália, pelo convite. É muito bom estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. E poder agregar para o seu público, né? Gustavo, eu começo com você. Toda empresa está sempre querendo vender mais, mas muitas vezes opta por fazer uma promoção, baixar os preços. Essa é uma boa opção ou outras estratégias poderão trazer mais receita sem sacrificar o lucro? Natália, a prática da promoção ela é muito habitual hoje em dia, né? Quase todas as empresas praticam a promoção, mas ela tem que ser feita com cuidado, com estratégia. Alguns pontos são fundamentais para garantir que essa promoção vai trazer o resultado. O primeiro ponto é você conhecer bem os seus custos, você saber até onde você pode chegar, qual o preço do concorrente, ter o limite real do que pode ser feito nessa promoção. Entretanto, é importante ter um cuidado de não fazer promoções sempre, você acaba viciando o seu público a uma venda com margens baixas. É importante escolher o momento, a hora, o produto correto para essa promoção. E por fim, é importante também que o cliente reconheça o valor da sua marca, reconheça que você não é uma marca só de promoção, que ele esteja disposto a vir também em outros momentos, porque o que a gente percebe é que depois de um período de promoção, uma Black Friday, um final de ano, existe uma ressaca, né, da sensação que o cliente comprou tudo que ele podia, estocou e aí ele fica mais 1, 2 meses sem comprar, esperando uma nova promoção. Então, com esses cuidados, né, e atendendo bem ele, encantando ele bem nessa experiência que ele vai fazer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir atrair novos clientes e reativar clientes que não compram há muito tempo. Guilherme, uma dificuldade muito comum das empresas é não saber calcular o custo de um serviço para poder definir o preço de venda. Tenta resumir para a gente os 3 fatores mais importantes a serem considerados. Natália, primeiro fator é medir. Quem não mede não gerencia. Então a gente precisa saber todos os nossos custos, custos fixos, custos variáveis, medir tudo que está diretamente relacionado àquele gasto e àquele produto ou serviço. O segundo fator é você calcular o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a quantidade de venda mínima para você conseguir pagar os seus custos fixos. A partir dali você tem lucro. Então às vezes vale a pena você reduzir um pouco a margem para conseguir ter uma quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio. E o terceiro fator é a elasticidade de preço. Ou seja, se você for aumentando um pouquinho o seu preço de venda e medindo sempre quanto que está sendo a variação de volume. Às vezes você consegue aumentar o preço sem reduzir volume e você aumenta o seu faturamento. Então é importante você entender essa elasticidade de cada um dos seus produtos. Gustavo e Guilherme, em tempos de inflação alta é complicado ficar reajustando o preço porque o consumidor pode se assustar. Qual é a margem de tolerância que uma empresa pode suportar sem aumentar o preço? Olha só, em tempo de inflação, a gente sugere sempre formar um comitê de preço, né, envolvendo várias áreas, a área comercial, a área de marketing, a área de supply chain, de compras. E é importante que esse grupo monitore tanto os preços do custo de insumo, quanto o preço do concorrente, as margens, como o Guilherme falou, calcular o ponto de equilíbrio. Com essas informações, munidos dessas informações, você consegue estabelecer então essa estratégia, se você vai aumentar o preço ou se você consegue segurar mais um tempo para ter uma alta na semana seguinte, no mês seguinte. Então isso é importante que se forme esse comitê de preço. O que não pode de jeito nenhum é permitir destruir o valor da empresa, é vender abaixo, né, do preço todos os produtos e manter durante muito tempo um prejuízo, né? Isso realmente é o que acaba com as empresas. E Natália, por incrível que pareça, muitas empresas acabam operando muito tempo no prejuízo, acabando se endividando, ainda mais em momentos de taxa Selic muito alta, esse endividamento complica muito. Então é o que a gente defende, a gente sempre defende redução de custos, redução de gastos, melhoria de eficiência, igual o nosso CEO Raimundo Godoy,
do Aquila, ele fala, em momentos de crise, nem todos perdem. Gustavo, e uma última dica sua. Você costuma indicar que a estratégia de trabalhar um mix de produtos, que é vender mais para o mesmo cliente, é uma boa escolha para qualquer negócio. O que a empresa deve fazer para implementar isso? Olha só, o primeiro ponto é ter um mix inteligente, né? Um mix que se complementa. Então, por exemplo, uma empresa que ela vai vender um revestimento, ela tem que ter também a argamassa, né? Ela pode ter algumas ferramentas. Quando ela vai fazer a oferta, ela vende não só o revestimento, mas ela vende também os outros itens. Então, para que isso aconteça no dia a dia, é importante que a sua equipe, o seu time de venda esteja afiadíssimo, né? É importante que ele saiba quais são os diferenciais do seu produto, o que cada um faz, como eles se complementam, conhecer muito bem o portfólio, conhecer o cliente, saber qual que é o potencial de compra do cliente, o que mais que ele está precisando. Por exemplo, no exemplo que eu dei, que obra que ele está fazendo, é uma casa, é um prédio, o que ele vai precisar. Então, o vendedor treinado para descobrir e conhecer o cliente, ele é capaz de ofertar todo o mix que você oferece. A gente percebe nos clientes que a gente atua um crescimento muito rápido da receita apenas com essa ferramenta de se trabalhar bem o mix, treinando os seus vendedores. Natália, tudo isso que a gente está falando, a gente tem uma ferramenta para os gestores, para os empresários, empreendedores, treinar o seu time, que é o nosso livro Poder da Excelência Comercial. Tudo isso que a gente conversou aqui com o Guilherme está representado nesse livro e é a nossa indicação de hoje. Gustavo e Guilherme, muito obrigada pelas dicas, viu? Voltem sempre. Nossa audiência adora esses conselhos práticos. Até a próxima. Até a próxima, Natália. Muito obrigado. E para todos os empreendedores que estão nos assistindo, pratiquem o OPA, otimismo, paixão e ambição. O otimismo é o primeiro passo para vocês alcançarem grandes ambições. Até a próxima. Dr. Wilson, nossos consultores também atuaram na Rede Cedos capacitando a sua equipe a partir de conceitos e ferramentas bem atuais. Isso inclui treinar o olhar deles para identificarem indícios de problemas e criarem soluções. Quando existe esse alinhamento, fica mais fácil tirar a estratégia do papel? Tranquilamente. Natália, é muito importante o que foi feito nesse treinamento, porque o grupo pegou ferramentas totalmente novas, ferramentas modernas, e nós precisávamos disso. O trabalho que foi feito com o meu time foi maravilhoso. Hoje, eles sabem realmente aquilo que eles têm que fazer com muito mais sapiência e dá um resultado muito melhor, sabe? Então, agregou muito para a empresa. Dr. Wilson, e o senhor faz questão de atuar diretamente no treinamento da equipe de atendimento. Por quê? Porque vinham pessoas trabalhar comigo com vícios. Comecei a treinar todas as pessoas, como atender, como acolher uma pessoa, escutar um doente que está ali fazendo o exame, respeitar o espaço dele, aceitar a crítica que ele está fazendo. Por exemplo, chegar lá fazer um exame que está marcado para as 9 horas, vai ser atendido 10h30, 11 horas. Está errado. Então, tem que justificar por que é, e assim vai por diante, né? Os pacientes saem mais satisfeitos. Até para o pessoal da central de marcação, eu ensino como é que atende no telefone. Uma coisa é você atender com alegria uma pessoa do outro lado que se atender roboticamente. Entende? Isso aí é muito frio. Todas as pessoas que vão fazer um exame médico, ela está com medo. Não tem uma. Eu faço questão de desse treinamento para que ele saiba receber os pacientes e tratá-los com carinho, com muito afeto. Dr. Wilson, e esse jeito mais humanizado de lidar com as pessoas, se preocupando menos com as regras e mais com as emoções, contribuiu de alguma forma para fortalecer a marca da Rede Cedos? Eu acredito que sim, viu? Porque nós, seres humanos, somos carentes de carinho, de amor. Nós somos carentes de pessoas que queiram o bem da gente, né? Pessoas que vibram com o nosso sucesso. Então, quando você encontra um local onde as pessoas estão ali para te fazer tudo isso, para te levantar, para te dar carinho, te dar atenção, dá um resultado, certo? Eu, por exemplo, quando fazia parto, cada mulher para mim, na hora que ela estava deitada para fazer um parto ali, eu ficava louco de felicidade, o meu olho brilhava,
entende? Eu nunca demonstrei um cansaço. Às vezes, eu chegava em casa, minha esposa ia falar assim: ô Wilson, são 3 horas da manhã, mas você tem que voltar para o hospital, porque a mulher está entrando em trabalho de parto. Chegava lá, rindo, brincando. Dá um resultado muito bom em qualquer profissão. Dr. Wilson, e essas empresas com DNA forte, com a marca forte, elas estão despertando o interesse do mercado. Inclusive, há alguns anos a gente já está vendo um movimento intenso de fusões e aquisições na área da saúde, que está dando origem a grandes grupos empresariais. A Rede Cedos já foi sondada por algum deles? Já foi sondada por alguns players do mercado, mas nós estamos numa fase ainda de crescimento e nós não abrimos ainda nada para o mercado ainda. Inclusive, esse investimento que nós estamos fazendo é para deixar a empresa bem forte, bem saudável, uma empresa aí que realmente tem orgulho em quem trabalha lá e também para o mercado saber que tem uma empresa muito organizada. Dr. Wilson, e para a gente encerrar, o que o senhor acha que vem por aí de novidade na medicina diagnóstica, que vai mudar a forma como esse serviço é prestado? Natália, vai vir coisas maravilhosas. Inclusive, eu estive 2 vezes em Israel, eu sou cristão, fui lá ver a parte que é cultural e depois fui para startups lá 2 dias para fazer estudo lá do que tem de moderno dentro da área médica. Tem um aparelhinho, 8 a 10 centímetros, com uma gota de sangue, sabe todas as doenças que você teve e que vão ter. Por exemplo, lembra da Jolie? Angelina Jolie? Por que ela tirou a mama? Foi por causa desse aparelho. Ela descobriu que ela ia ter câncer de mama. O que ela fez? Arrancou a mama toda e colocou um silicone. Ela não vai ter câncer de mama. Então, vai ser exames que vão levar as pessoas a tomarem cuidados para ter uma longevidade maior, né? Então, isso vai trazer um benefício muito grande à humanidade, muito grande. E essa medicina daqui a 5 a 10 anos vai ser outra medicina que nós estamos vendo hoje. Vai ser outra, totalmente diferente. E vai ser um negócio muito vibrante, vai ser um negócio espetacular. E que nós vamos poder participar e vai ser muito importante para mim, para você, para todos, a população toda do mundo, em relação a ter uma alimentação mais saudável, aqueles alimentos que vão fazer melhor para o organismo. Tudo que você pensar de melhor vai ter daqui a uns 5 a 10 anos com essa inteligência artificial. E eu quero participar disso aí. Eu quero estar junto desse grupo aí. Eu fico vibrando com isso, sabe? Eu quero participar disso. E Deus vai me dar saúde para poder ver isso aí funcionando dentro da área médica. Eu quero ser um dos pioneiros também naquilo que tiver, certo? Dentro dessa parte da inteligência artificial que vai vir sensacional. Dr. Wilson, muito obrigada pela entrevista e eu desejo muito sucesso para o senhor e para toda a equipe da Rede Cedos. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Em especial, quero agradecer a você e essa equipe maravilhosa que vocês têm, que ficaram lá comigo 1 ano e trouxe muita coisa boa. Se eu pudesse levar para os telespectadores que estão assistindo, né, que fizesse uma pesquisa aí com vocês, se vocês atenderem eles, que vão ver como que a empresa deles vai melhorar como a nossa melhorou, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço por tudo, viu? Eu é que agradeço. Tá bom, um abração. Abraço. Tchau. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!